Era uma noite tranquila. Christina estava muito cansada após dar à luz a seu segundo filho. Para ajudar, seu marido Jason deu para ela uma tigela com cereais e leite. Parecia ser a refeição ideal, pois era uma comida leve e perfeita para matar a fome antes de dormir. Mas esses cereais mudaram a vida desse casal para sempre. No dia seguinte, um dia ensolarado e bem tranquilo, seria o típico dia perfeito se não fosse pelo fato perturbador que acabara de acontecer. Jason manda uma mensagem para sua esposa, mas ela não responde. Preocupado, ele então pede para um vizinho ver se Christina estava bem. A esposa do vizinho, quando chega, fica chocada com a cena que encontrou na sua frente. Christina estava deitada na cama, sem respirar e espumando muito pela boca. Algo muito grave tinha acabado de acontecer. E nos anos que se seguiram, a família dela lutou por justiça até que eles conseguiram, finalmente, prender o culpado. Mas o que de fato levou ao falecimento de Christina? Bom, a resposta para essa pergunta eu vou contar no caso de hoje. Mas antes de tudo, quem era Christina? Christina Ann Thompson, ou Christy, como era mais conhecida, nasceu em 16 de janeiro de 1978 em Flint, Michigan. Ela era filha de Kate e Harvey, mas foi criada principalmente pela mãe e pelo padrasto Jim. Ela também tinha duas irmãs incríveis, e sua família sempre falava sobre seu temperamento alegre e divertido. Sem dúvida, ela era uma daquelas pessoas de alma bondosa que todo mundo gosta de ter por perto. Ela amava ser o centro das atenções e fazer os outros rirem. Se houvesse uma chance de estar sob os holofotes, Christy não pensava duas vezes. Ela adorava noites de jogos com a família, fazer álbuns de recordação com fotos e pequenos objetos para sempre recordar desses momentos. E além disso, ela nadava muito bem, mas acima de tudo isso, ela amava suas duas filhas. Em 1997, Christy conheceu Jason Harris. Eles se encontraram em uma festa e logo de cara os dois se deram muito bem. Eles eram bem diferentes, um típico caso de opostos que se atraem. Ele era mais quieto, tímido e reservado, enquanto ela era o oposto. Mas no começo, eles pareciam a combinação perfeita. Em 2003, eles se casam, e as irmãs de Christy dizem que ela estava muito feliz e radiante nesse dia. Em 2009, veio a primeira filha, Hailey. Agora, ser mãe era algo que Christy não só se destacava, mas que realmente era excelente. Essa transição gigantesca de uma vida tranquila de casada para a maternidade foi algo muito natural para ela. Desde o primeiro momento, sua filha se tornou o centro do seu mundo. Ela estava disposta a fazer todos os sacrifícios necessários para garantir que Hailey tivesse sempre o melhor. E esse cenário se repetiu em maio de 2014, quando Christy e Jason tiveram a segunda filha, Kaylee Ann. Seu papel como uma mãe exemplar não só foi lembrado após seu falecimento, como foi fundamental para o desfecho desse caso. Avançando para setembro de 2014, fazia já 4 meses que Christy tinha dado à luz. O parto da sua filha, ele foi feito por cesariana e ela logo voltou para o trabalho. Mas é claro que ela estava amamentando, então precisava tirar seu leite materno e armazenar para que a cuidadora pudesse alimentar sua filha durante sua ausência. E é claro que isso exigia muito de Christy, muita dedicação e planejamento para que tudo estivesse sempre em ordem. Fora isso, ela era super meticulosa ao etiquetar o leite com a data e hora da extração. E esse detalhe, que a princípio parece bobo, foi crucial para entender o caso. Ela também era muito cuidadosa com sua própria alimentação, sabendo que isso afetava diretamente a saúde do bebê. Isso tudo que eu estou contando vai ser muito importante mais pra frente no caso. Então chegamos no dia 29 de setembro de 2014. Era uma manhã bonita e tranquila, como qualquer outra. Jason deixou as meninas na creche e Christy deveria estar em casa se preparando para o trabalho. Mas ela não estava. E Jason sabia disso, mas fingia não saber de nada. É nesse momento que ele coloca seu plano em ação. Jason manda uma mensagem para um vizinho, pedindo que ele fosse até sua casa para ver se Christy estava bem. Esse vizinho recebe a mensagem de Jason, que finge estar preocupado, dizendo que tentou falar com a esposa a manhã toda, mas ela simplesmente não respondia o celular.
Ele tinha medo que ela tivesse dormido demais e perdido o horário, ou mesmo passado mal. A esposa do vizinho, sendo solícita, se oferece para ir até lá e ver como Christie está. Porém, quando ela chega, encontra uma cena terrível. Christie estava na cama com uma pele muito fria e com espuma na boca. Foi realmente uma cena muito traumatizante para qualquer um. Ela, no mesmo momento, ligou para a emergência e também chamou outra vizinha, que era enfermeira. Mas, infelizmente, não havia nada a ser feito. Christie se foi e nada poderia trazer ela de volta. Os socorristas, ao chegarem na casa de Christina Harris, perceberam rapidamente que ela já estava sem vida. Após uma investigação rápida, os profissionais concluíram que o falecimento não tinha causas evidentes. Ou seja, parecia um óbito ocorrido de forma natural, e não algo provocado. Até porque não tinha sinais de luta ou arma no quarto. O único possível indício era a espuma de sua boca, o que poderia sugerir uma overdose, mas não havia evidências diretas disso. A suposição inicial foi que Christie, uma mulher saudável de 36 anos, faleceu durante o sono. O marido de Christie, Jason, contou aos policiais que na noite anterior ela estava agindo de maneira estranha, quase adormecendo enquanto comia um cereal que ele preparou. Ele disse que precisou carregá-la até a cama e que na manhã seguinte, quando saiu para o trabalho, ela estava aparentemente bem. Contudo, a polícia não aprofundou o interrogatório de Jason, nem coletou mais evidências, como a tigela de cereal. Esse erro na investigação inicial impediu que as autoridades percebessem que se tratava de um crime. E isso fez eles perderem provas cruciais. Enquanto isso, Jason mostrava um comportamento muito suspeito. Ele falava mal de Christie para os seus vizinhos, tentando difamar ela e fazer sua caveira para todo mundo. Jason parecia convencido que sairia impune disso. Ele se sentia confortável falando mal de Christie logo após sua partida, o que era um comportamento claramente suspeito. Os resultados da autópsia, divulgadas em 22 de outubro, mostraram que Christie tinha falecido intoxicada. Mas intoxicada não por qualquer coisa, mas sim por ingestão de substâncias ilícitas. O que é muito estranho, porque essa substância em específico não era para ser ingerida, mas sim para ser usada de outra forma. Porém, esse fato não levantou suspeitas suficientes para que as autoridades investigassem mais a fundo. O falecimento de Christie foi então considerado uma overdose acidental, ignorando também o fato dela nunca ter usado ilícitos na vida. Por causa disso, a investigação não era considerada uma prioridade, e Jason pôde continuar sua vida sem maiores problemas. Menos de um mês após a partida de Christie, ele trouxe uma mulher para morar com ele e suas filhas. No passado, antes de conhecer a Christie, Jason tinha sido casado e tinha 2 filhos desse antigo relacionamento, e a guarda era compartilhada. Após o óbito de Christie, a vida de Jason melhorou significativamente. Ele recebeu mais de $120 mil em apólice de seguro de vida, comprou bens e adquiriu outra casa. Essas ações deixaram a família de Christie indignada. Eles tinham certeza de que Jason estava envolvido no falecimento dela, ainda mais porque o casamento deles estava em crise. E as atitudes de Jason após a partida da esposa apenas reforçaram suas suspeitas. Eles sabiam que Christie havia mencionado que Jason a estava traindo. A crueldade de Jason ficou ainda mais evidente quando descobriram que ele estava enviando mensagens para outra mulher. E ele fazia isso enquanto Christie estava na sala de parto, dando à luz a sua filha por cesariana. Um momento esse que ela mais precisava do seu apoio. Além disso, Christie havia comentado com um colega de trabalho que se algo acontecesse com ela, as autoridades deveriam investigar Jason. Esse comentário, junto com a traição aberta de Jason, pintava um quadro sombrio do que realmente estava acontecendo. Jason até mesmo pediu ao irmão para pagar uma passagem de avião para visitar a mulher com quem ele estava conversando. Embora seu irmão tenha inicialmente reservado o voo, ele acabou cancelando quando percebeu quão errada era toda aquela situação. Jason Harris parecia se sentir à vontade em falar abertamente com qualquer pessoa sobre o quanto ele desprezava sua esposa Christie. Ele chegou a comentar com seus colegas de trabalho que desejava que ela não tivesse viva.
Um deles revelou que Jason até pediu uma substância ilícita sem sabor e sem cheiro que a deixaria inconsciente. E ele realmente tentou colocar na água da Christie, mas por sorte ela conseguiu perceber que algo estava errado e não tomou a água. Fora isso, o mais perturbador foi que Jason afirmou ter pago $5.000 para um profissional por fim à vida da sua esposa. Porém, novamente, o plano falhou, pois esse criminoso contratado foi preso. Jason chegou ao cúmulo de propor a um colega de trabalho a quantia de $10.000 para que ele fizesse o serviço, prometendo pagar com o dinheiro que receberia da apólice de seguro de vida de Christie. Mas foram essas conversas estranhas que ele teve com seus colegas de trabalho. Jason demonstrou um comportamento extremamente suspeito logo após a partida de Christie. Na manhã seguinte do achado do corpo, ele ligou para o chefe de Christie para perguntar sobre o dinheiro do seguro de vida. Ele ainda voltou ao escritório uma semana depois para perguntar novamente, mostrando uma total falta de preocupação com a perda de sua esposa e um foco imediato em obter o dinheiro do seguro. Jason, quando falava com seus colegas, usava como justificativa para essa raiva que ele sentia por Christie acusações sem nenhum tipo de fundamento. Como, por exemplo, ele dizia que sua esposa era muito preguiçosa e que talvez até o tenha traído com outro homem. Embora seus colegas e familiares soubessem desse plano de acabar com Christie, ninguém levava a sério. Todos achavam que não passava de uma piada de Jason. Por isso, ninguém chegou a informar a polícia sobre esses absurdos que ele falava. Jeff e Rachel, irmãos de Jason, sabiam dessas conversas tortas que o irmão às vezes tinha. Porém, apenas após o óbito de Christie, eles foram à polícia. Mas naquele ponto, a informação era vista apenas como um boato, sem provas concretas para sustentar uma acusação. A polícia, sem evidências sólidas, não tomou ações imediatas contra Jason, o que permitiu que ele continuasse sua vida enquanto a família de Christie não descansava em busca de justiça. Mas eles faziam isso meio que de forma velada, porque eles mantinham um relacionamento com Jason para não se afastar das crianças. No fundo, eles tinham muito medo de que ele fizesse algo contra as próprias filhas. Paralelo a isso, eles também mantiveram um contato constante com a polícia, pressionando eles para continuar investigando o caso. O pai de Christie, Jim, foi fundamental nessa coleta de provas. Quando Jason reclamou de problemas com seu computador, Jim se ofereceu para ajudar. Ao acessar o disco rígido, encontrou uma foto incriminadora de Jason. Ele estava segurando o que parecia ser um canudo com uma bandeja no colo. Era possível ver linhas de uma espécie de pó branco. Essa imagem sugeria que Jason não só era usuário, mas que também tinha acesso ao tipo de ilícito que causou o falecimento de Christie. Essa evidência, junto com o fato de Jason ter sido demitido de seu emprego por causa do uso dessas substâncias, trouxe evidências mais fortes contra ele. Isso sem contar os relatos dos colegas sobre a contratação daquele mercenário que iria eliminar a Christie. Mesmo com essas evidências, Jason se recusou a falar com a polícia. Isso deixou o caso parado por mais 2 dolorosos anos, deixando a família de Christie em agonia esperando por justiça. A mãe de Christie, Kate, estava determinada a encontrar uma forma de responsabilizar Jason pelo crime. Ela percebeu que, ao invés de perseguir Jason criminalmente, a melhor estratégia seria mover uma ação no tribunal civil. Kate e seu marido Jim acreditavam que esse processo seria a única maneira de obter algum tipo de justiça e chamar a atenção para o caso, mesmo que o resultado fosse apenas uma indenização financeira. Eles contrataram um advogado que ficou surpreso ao saber que Jason ainda não havia sido preso, dado o grande número de suspeitas que o cercavam. Era evidente que o ilícito responsável pelo falecimento de Christie havia sido ingerido por via oral, um método que não fazia sentido na narrativa de Jason. O advogado determinado a fazer justiça pressionou pelo processo civil, e isso, no final das contas, acabou sendo crucial para avançar o caso. Durante o processo civil, Jason foi obrigado a depor sob juramento, ao contrário da investigação criminal, onde ele podia se recusar a falar. Isso o obrigou a responder às perguntas que lhe foram feitas no dia do óbito de sua esposa,
além de outras questões pertinentes. Ele foi questionado sobre sua infidelidade e uso de substâncias, e sua história começou a desmoronar quando ele não conseguiu manter uma narrativa coerente. Por exemplo, Jason afirmou que havia enviado uma mensagem de texto para Christie. Isso na manhã que seu corpo foi encontrado. A sua intenção era garantir que ela não perdesse a hora, mas isso era algo que ele nunca fazia. Essa mensagem, que parecia uma simples preocupação, na verdade levantou suspeitas, pois não era um comportamento típico dele. Além disso, Jason afirmou que dormiu ao lado de Christie na noite anterior, mas a cena não mostrava sinais disso, o que levou ainda mais dúvidas sobre a sua versão da história. A evidência mais incriminadora apresentada foi a foto de Jason usando os ilícitos, encontrada em seu computador. Jason tentou justificar, mas ninguém acreditou. O júri acabou responsabilizando Jason pelo falecimento de Christie e ele foi condenado a pagar uma multa de 2 milhões à família dela. No entanto, mesmo com essa vitória no tribunal civil, Jason continuava livre. A peça-chave para a reabertura do caso foi o leite materno de Christie. A sua família, sabendo que isso poderia provar que ela não era usuária, preservou esse leite. Embora os testes iniciais não tenham encontrado vestígios de substâncias, o leite foi reexaminado durante o processo civil e confirmou que Christie não havia consumido ilícitos antes de perder a vida. Isso foi crucial para vencer o processo. Em 2019, o legista revisou o caso do falecimento de Christie, permitindo que a investigação criminal prosseguisse. Com as novas evidências, os investigadores sentiram que tinham provas para conseguir a prisão de Jason. Com essas evidências, Jason Harris finalmente foi preso pelo crime contra sua esposa. Os investigadores acreditam que Jason resolveu envenenar o cereal de sua esposa após o mercenário ter sido preso. 2 anos depois do falecimento de Christie, que inicialmente foi considerado uma overdose acidental, uma evidência crucial foi encontrada na casa dos pais dela: 3 pacotes de leite materno congelado. Esses pacotes foram enviados ao laboratório criminal. Lá foi confirmado que não havia nenhuma substância no leite materno. Isso ajudou com a tese de que Christie não era usuária, reforçando a suspeita de que ela foi envenenada por Jason. Jason foi julgado em novembro de 2021 e enfrentou 3 acusações. A defesa tentou argumentar que Christie era uma usuária de ilícitos e que ingeriu a substância voluntariamente. Mas as evidências, incluindo o leite materno e o fato de Christie não ter nenhum histórico de uso dessas substâncias, refutaram essa alegação. O motivo de Jason ter feito isso, segundo a promotoria, foi uma combinação de fatores, incluindo casos extraconjugais, o desejo de evitar pagar pensão alimentícia novamente e a intenção de se livrar de Christie sem se divorciar. Os especialistas também explicaram que a substância no cereal, provavelmente mascarada pelo leite, poderia ter sido ingerida por Christie sem que ela percebesse. Em 17 de novembro de 2021, Jason Harris foi considerado culpado de todas as 3 acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz expressou toda a sua indignação a esse crime. Ele afirmou que o Jason foi exposto como um monstro egoísta e mentiroso, e que sua sentença era um ato de justiça, embora tardia. Mesmo com a condenação, a dor da família de Christie persiste, e a luta por justiça continuou com a tentativa de apelação de Jason, que felizmente foi negada em janeiro de 2024. No entanto, a possibilidade de novas apelações significa que a família poderá passar todo esse trauma novamente. Bom, esse foi o caso de hoje. Meu nome é Gabriel Orlandi, e se você gosta de casos criminais e histórias de terror, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo.